O homem com quem eu dividi 10 anos ia me expulsar da empresa com uma carta assinada por mim que eu nunca assinei e ia brindar com a amante no meu lugar. É isso, é assim que começa. Eu tô parada dentro do carro, do outro lado da rua, olhando o restaurante nos jardins como se fosse uma sala de cirurgia. Meu vestido vermelho tá colando na pele e a pasta transparente tá no meu colo, pesada como se tivesse tijolo dentro, não papel. Antes de eu seguir, respira comigo um segundo. Me fala teu nome e de onde você tá me ouvindo. Eu juro que eu tô aqui de verdade e contar fica menos difícil quando eu imagino um rosto do outro lado. O manobrista tá se ajeitando, girando os cones laranjo, fingindo que não repara em mim. Eu sei que ele já viu muita gente assim, travada na porta de um lugar caro, mas eu quero acreditar que a minha trava tem uma razão. Eu devia estar lá dentro, sorrindo educado, falando de projeção, de escala, de próximo passo. Eu devia estar com o Rafael, ombro com ombro, como sempre foi. Só que não é mais. O convite está no nome dele, a vaga extra está no nome de Lívia, consultora de imagem. Eu li isso em voz alta umas 5 vezes e cada vez que eu lia parecia que alguém apertava meu pescoço. Meu celular vibra. Chega às 19h45. Eles adoram pontualidade. Mensagem dele, 2 horas atrás. Eu respondi só com um OK, que eu escrevi e apaguei 3 vezes antes de mandar. Na outra aba, a foto de um extrato. Transferência para LH Consultoria. Descrição. Material gráfico para evento. Não teve evento, teve um hotel, fatura no nome da empresa. Eu pego o papel, olho de novo, como se as letras pudessem mudar de lugar. Eu não tô delirando, eu não tô com inveja, eu tô vendo o que tá escrito. Eu levanto o retrovisor e encaro meu rosto. Eu gosto de pensar que eu sou aquela mulher que aprendeu a negociar no balcão da padaria da esquina, sem frescura, sem planilha bonita, no olho. Hoje eu maquiei o susto. Passei um batom que eu não costumo usar e prendi o cabelo para trás para mostrar que eu tô firme. Mentira, eu tô tremendo. Meu queixo dá uns pulinhos, me dá raiva ver. Eu respiro 1, 2, 3 e penso na minha mãe. Roupa suja se lava em casa, ela falava. Tá, e se a máquina pegou fogo? Eu vou lavar onde, mãe? Eu abro a pasta e confiro cada coisa como se eu pudesse perder no caminho. Prints, extratos, o relatório do contador, grampeado torto, com marca de dedo de café. Ele me ligou hoje cedo e falou baixo. Tá tudo aqui, Clara. Eu não entendi no começo, mas tá tudo aqui. Ele falou Clara num tom que eu não escuto há meses. Um tom que não me chama de parceira como quem chama só pra foto. Um tom que me vê. Eu desliguei e chorei sem barulho, com a boca aberta porque eu não podia engasgar. Eu ainda não podia. Do outro lado da rua, uma mulher passa de salto e dá risada alta. Eu quero esse riso. A noite tá morna. O cheiro é de gasolina e perfume caro misturado. Eu passo a mão no tecido do vestido, lembro da moça da loja falando vermelha coragem, amiga. Eu comprei em 2 boletos, deixei o cabide no caixa e saí com a sacola como quem carrega um segredo. Não contei pra ninguém. Eu vesti agora, no escuro do quarto. O zíper enganchou, eu quase desisti. Quase liguei pro Rafael e falei, eu não tô legal, vai você. Eu quase virei uma sombra de novo, do tipo que só serve para responder e-mail de madrugada e sorrir em foto de equipe. Eu tô aqui, eu tô suando, eu tô mastigando o mesmo pensamento desde as 4 da manhã. Se eu entro ali, eu rasgo um véu que não dá para costurar depois. Se eu não entro, eu viro cúmplice do meu próprio apagamento. As 2 coisas doem, só uma me devolve minha pele. Eu deixo a testa encostar no volante, fico ouvindo meu coração na orelha. Tum, 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 como quando eu esperava a notícia do médico da minha mãe. Eu me prometi que nunca mais ia sentir isso, e tô sentindo. Eu engulo seco e olho pro letreiro do restaurante. Iluminado, simples. Não é um lugar para grandes gestos. É onde assina contrato escondendo a mão tremendo embaixo da mesa. É onde se cochicha números como se fosse pecado. Eu conheço o dono. A gente fez um evento pequeno aqui, no começo, quando ninguém sabia escrever nosso nome sem perguntar 2 vezes. Ele me deu desconto e falou, volta quando ficarem grandes. A gente ficou. E agora eu tô do lado de fora, pensando que grandeza é outra coisa. Meu celular vibra de novo. Grupo comercial. Boa sorte hoje, chefia. A Fernanda mandou.
Um gif bobo de brinde. Eu quase respondo. Eu quase digo, a chefia não é uma pessoa só. Eu quase conto tudo no grupo mesmo, como quem puxa o pano da mesa e derruba os copos. Eu apago. Escrevo, obrigada, Fé, e mando. Ela coloca um coração. Eu fico olhando o coração como quem olha um sinal de trânsito e não sabe o que fazer com aquilo. Eu releio a carta. A quem possa interessar. Por razões pessoais, venho por meio desta renunciar. Não é a minha voz, não são minhas vírgulas, tem palavras que eu não uso, tem uma doçura impostada ali que eu reconheço. O Rafael gosta de escrever puxando para o lado do teatro. Eu sempre fui do pão na chapa. Eu passo o dedo na minha assinatura falsa e me dá um enjoo. Se isso tivesse entrado, se eu não tivesse acordado naquela madrugada ido atrás, eu fecho os olhos. Eu vejo a cozinha, a luz do micro-ondas acesa, o chão frio no meu pé, os prints chegando, a foto do quarto dela, o abajur com fita isolante, a legenda, saudade do nosso time. Eu fiz silêncio, 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 até as 4 da manhã se transformarem em faca. E eu pensei, ou eu falo, ou eu apodreço. Alguém bate no vidro. Eu levo um susto. É um manobrista, de novo. Vai estacionar, senhora? Ele é novo, deve ter a idade do nosso estagiário. Eu sorrio de um jeito que não é meu. Daqui a pouco, tá? Ele acena, entende que é coisa de quem precisa de tempo. Volta pro cantinho, mexe no celular. Eu penso nos meninos da minha equipe. No estagiário que me manda áudio falando: chefe, comprei camiseta no brechó e vim com ela pra entrevista porque não tinha outra. Eu olho pro relógio. Se eu entrar agora, ainda dá tempo de pegar eles no aperitivo. Se eu esperar mais 5 minutos, o brinde acontece sem mim. Eu abro um pouco a janela. O ar entra. Minha mão tá gelada. Eu apoio a pasta no banco de passageiro, como quem põe um filho para dormir. Eu falo em voz alta, baixinho, só para mim. Não é vingança. Eu preciso dizer isso para acreditar. É justiça. Eu digo e parece que aumenta um grau de coragem, como quem coloca meia quando o pé tá frio. Eu sei que tem gente inocente nessa história. Eu sei que os investidores têm horror à bagunça. Eles fogem de drama como o gato foge de banho. Eu sei do risco. Eu tô vendo os números girarem na minha cabeça, como se fosse roleta. Eu nunca achei que coragem fosse algo que doía no corpo inteiro. Eu escuto um risinho que eu conheço. O som vem de dentro. Mistura de homem querendo mostrar dente pra macho e charme pra quem tá olhando. O Rafael aprendeu a rir com a boca torta quando a gente começou a entrar em sala de reunião com mesa comprida. Ele odiava gente de terno. Eu odiava também. A gente virou gente de terno sem perceber. Eu deixo essa lembrança passar. Não me ajuda agora. Eu pego o celular e abro a conversa com ele. Tem uma foto nossa, antiga, de moletom, na varanda. Eu com olheira, ele com cabelo bagunçado, a cafeteira queimando atrás e a gente rindo de nada. Eu seguro o aparelho com as 2 mãos, como quem segura um segredo que solta se escorrega. Digito, cheguei. Apago. Digito, precisamos falar. Apago. Digito, não dá mais. Apago. Eu não quero dar pista. Eu não quero chegar lá dentro com um plot twist barato. Eu quero chegar como quem faz o que tem que ser feito. Eu bloqueio a tela e apoio o telefone na coxa. Do meu lado, numa vaga em frente, um casal estaciona. Eles estão arrumados, mas não demais. Cheiro de colônia doce. A mulher passa batom usando o retrovisor. O homem ajeita o paletó. Eles riem. Eu tento não invejar. Eles atravessam a rua de braços dados, entram e eu vejo pela janela o maître recebendo. Eu conheço ele. Ele gosta de mim. Uma vez me guardou uma sobremesa quando acabou. Eu torço para o destino guardar alguma coisa para mim hoje, nem que seja não desabar na frente de todo mundo. Eu escuto uma notificação diferente. É o contador. Conferi de novo, ele escreveu. O e-mail com as instruções está no backup mesmo. Data, hora e tem mais uma coisa que você precisa ver. Se puder, me liga antes de entrar. Eu sinto o estômago virar. Eu ligo. Ele atende na segunda chamada, voz apressada, mas clara. Clara, desculpa, eu sei que é hora ruim, mas... Ele orientou a galera do financeiro a usar um código para esses pagamentos, CI 13, consultoria de imagem, 13, e o valor bate com as diárias do hotel. Eu não sei o que você vai fazer, mas isso não é só pessoal, é crime.
Eu fecho os olhos e fico em silêncio na linha. Eu ouço ele respirando do outro lado. Tá, eu falo. Obrigada. Ele hesita. Você não tá sozinha. Eu desligo. Eu queria acreditar nisso do jeito que a gente acredita que vai chover quando vê o céu cinza. Eu queria. Hoje parece tudo sol e eu sem sombra. Uma mensagem entra, de um número que eu não salvei. Não sei se consigo ir, diz. Só isso. Eu sei quem é. Eu vejo as unhas pintadas no canto das fotos, o abajur de fita, a cortina fina. E eu reconheço a voz escrita com pressa. Eu não respondo. Eu não sei o que dizer para ela. Parte de mim quer odiar. Parte de mim quer sentar com ela num café e perguntar onde foi que ela acha que eu errei para ter virado monstro no discurso dele. Eu não posso cuidar disso hoje. Eu silencio o número. Meu joelho bate no painel sem querer, faz barulho, eu assusto. Eu rio de nervoso. Eu tô tensa, meu corpo todo, como se eu estivesse fazendo força para um parto que não chega. Eu me desculpo com meu joelho como se ele fosse outra pessoa. Calma, Clara, eu digo em voz alta. É engraçado como a gente vira mãe da gente mesma nessas horas. Eu olho de novo o relógio. Tô atrasada. E apesar disso, parece que o tempo não anda. Eu imagino a mesa lá dentro. Imagino os copos, imagino o Maitre colando uma plaquinha com reservado. Imagino o Rafael chegando, olhando para o relógio, dando aquela risada dele falando, ela já vem. Eu imagino a mão dele nas costas dela, guiando, mostrando que ali ele manda. E eu sinto um fogo no peito. Não daquele que sai queimando tudo. Um fogo que diz, chega. Eu passo a mão na alça da bolsa, confiro a carteira como se isso tivesse a ver. Eu não tô fugindo. Eu não vou fugir. Eu não vou virar alguém que aceita ser reescrita em terceira pessoa. Eu sou gente real, com CPF, com as contas do fim do mês, com os boletos do vestido, com um aluguel que aumenta e com uma equipe que sabe meu aniversário. Eu tenho direito a estar na mesa que eu paguei metade. Vai estacionar, senhora? É um manobrista de novo. Ele sorri, sem graça. Eu abro a porta só um pouco. Vou, eu falo. E eu mesma não sei se estou falando do carro ou da minha vida. Só um segundo. Ele faz que sim e se afasta. Eu fecho a porta devagar. O som da borracha encostando na lataria me dá uma paz besta. Eu abraço a pasta contra o corpo. Eu sinto as folhas insistirem contra meu peito pedindo para respirar. Eu penso no que eu não vou falar lá dentro. Eu não vou contar da panela de domingo que eu deixei queimar porque estava respondendo o fornecedor. Eu não vou expor que ele chora com tragédia, que ele gosta de pão de queijo com goiabada, que ele fica com um tique no olho quando está nervoso. Eu não vou transformar um casamento em plateia. Eu vou falar do que importa para o mundo fora da nossa cama. Eu vou falar do que tem número, nome, data. E do que tem nome sem recibo também. Dignidade. Eu olho para o vidro do restaurante. Eu me vejo um pouco e vejo a rua e vejo gente passando. Eu sinto um vazio no estômago, mas também um lugar dentro de mim que ficou mais sólido. Não é coragem bonita, não é citação de Instagram. É só o mínimo. Eu não preciso ser santa para ser justa. Eu só preciso abrir a porta. Uma SUV preta para na esquina. Eu sei identificar o carro do Rafael pelo barulho da seta. Não sei explicar. Eu sei. O som é conhecido como voz de gente da família. Eu endireito as costas sem perceber. Eu passo a mão no vestido de novo como se tivesse como ajeitar dentro do carro. Eu arrumo a manga, eu prendo um fio de cabelo que escapou. Eu nem sei por quê, mas eu quero estar inteira quando ele me olhar. A porta de trás abre. Primeiro, a perna de uma mulher, salto fino, vestido azul. Eu odeio que seja bonito, eu odeio que eu repare, eu odeio que eu sinta qualquer coisa além de raiva, mas eu sinto. Eu sinto pena e sinto raiva e sinto que eu não nasci para esse tipo de guerra. Eu não sei jogar sujo, eu nunca soube. Eu sempre achei que o trabalho fala por si. Talvez eu fosse ingênua, talvez eu só tenha sido honesta demais no lugar errado. Ele desce, ele ri. Ele diz alguma coisa que eu não escuto e sente a mão atrás das costas dela, no gesto que ele usou comigo anos. Ele alisa o paletó com o dorso da mão, aquele tique dele. O olho direito dá uma piscada contínua. Eu aperto a pasta mais forte. Eu tento adivinhar se ele vai me ver no carro.
Ele não vê. Ele olha para a porta como quem entra em casa. Me dá uma náusea de novo. Eu boto a cabeça mais para trás, escondo metade do rosto debaixo do retrovisor. Meu celular vibra. É a Fernanda. Se precisar, eu fico online até mais tarde, tá? Eu respiro fundo. Eu mando um áudio curto. Minha voz sai firme. Me assustei com isso. Obrigada, Fê. Vai dar tudo certo. Eu desligo. Eu sinto que eu ainda não acredito no que eu acabei de falar. Mas tem coisa que a gente fala antes de acreditar para ver se o corpo acompanha. O host chega na porta, abre com aquela polidez treinada. O mestre estica a mão, cumprimenta o Rafael pelo nome. Eu leio os lábios. Mesa 12. Claro que é a 12. Ele sempre pede 12. Eu lembro de uma piada nossa com o número 12 que perdeu a graça. Eu penso em gritar. Eu penso em sair correndo. Eu penso em só ligar o carro e ir para casa da minha mãe, deitar no sofá dela e comer pão com margarina. Eu penso que talvez eu nunca mais consiga entrar numa sala dessa sem tremer. A pasta escorrega um pouco da minha mão com o suor. Eu seguro. Eu abro a porta do carro. O ar entra, mais frio do que eu esperava. Eu apoio um pé no asfalto e nessa hora meu celular vibra de novo. Número desconhecido. Ele vai fazer o brinde agora, a mensagem diz. Eu olho para frente. O Rafael dá 2 toques na taça. Chama a atenção. O salão se cala, naturalmente. Ele gosta desse poder, eu sei. Eu também já gostei. Eu fico com a mão na maçaneta, o corpo dividido entre ficar e ir, e eu ouço a voz da minha mãe de novo, velha, forte, ocupando o espaço que meu medo deixava. Ou a gente fala, ou a gente apodrece. Eu olho para o meu reflexo no vidro, olho para a mesa 12, olho para a pasta no meu peito e eu entendo que qualquer caminho vai doer. Só um deles me devolve o meu nome inteiro. Eu puxo o ar e por um segundo eu ainda não sei se eu entro. Eu não sei se eu entro e a única coisa que me segura aqui é lembrar de onde eu saí. Antes do restaurante, antes da SUV preta, antes do terno dele virar armadura. Eu fecho os olhos e volto pro banco. Eu na fila com um envelope de moedas, a mão suando. Ele do meu lado rindo sem graça, limite estourado aparecendo em vermelho na tela do caixa. A gente se olhou rápido, como quem reconhece um tropeço igual. Saímos de lá e fomos para a padaria. Eu pedi pão na chapa, ele pediu um café que ele não podia pagar. Eu paguei os 2 e ele disse, eu te pago quando o mundo me pagar. Eu ri. Eu nem sei por que eu ri. Aquela varanda depois, o computador emprestado do primo dele, a cafeteira queimando, eu dando tapa na lateral para ver se voltava. Voltava. A gente escrevia a proposta como quem escreve bilhete de amor, cheio de promessa, cheio de a gente consegue, a gente dá um jeito. Um dia a internet caiu e eu fui de bicicleta entregar um PDF impresso, com cabelo molhado de chuva na cara. O cliente assinou ainda molhando a ponta do dedo no papel. Voltando para casa, eu quase caí da bicicleta de tão feliz. Eu e o Rafael pulando no tapete sem espumas, rindo de fome, comendo arroz com ovo como prêmio. Eu abro os olhos. As luzes do restaurante piscam na janela do carro como se me chamassem de volta. Eu respiro. O banco duro nas costas e eu lembrando da primeira vez que a gente entrou numa sala de reunião com mesa comprida. Eu apertei a mão do cara, o cara me chamou de Cláudia. O Rafael riu e corrigiu, Clara. E piscou para mim, tipo, relaxa. No elevador ele falou, a gente vai longe. Eu acreditei, porque eu queria acreditar. A equipe foi chegando. A Fernanda, magrela, olho brilhando, me chamando de chefinha com carinho. O Pedro, que virou estagiário porque não tinha experiência, mas tinha uma vontade que eu via de longe. O aniversário com bolo de supermercado e vela torta. O plano de saúde que a mãe da funcionária agradeceu com um abraço que ficou colado em mim uns 3 dias. Eu tinha certeza de que a empresa era nosso filho. E eu sei que parece brega, mas eu falava isso sem vergonha. 58 pessoas, eu dizia. É muita gente para cuidar. O Rafael balançava a cabeça, concordava, me pegava pela cintura na copa do escritório e dizia, a gente é foda. Eu acreditava, de novo, como quem acredita que o sol vai nascer. As coisas mudaram devagar, como panela que vai queimando e a gente não vê. Ele começou a falar uma língua que eu não falava. Branding, posicionamento, valoração, exit. Eu tentava acompanhar, eu lia os artigos que ele mandava, eu fazia curso à noite. Um dia, na sala de reunião, na frente da equipe, ele me interrompeu. Eu estava explicando o plano do trimestre e ele entrou por cima, como se eu fosse estagiária.
Deixa que eu falo, ele disse, rindo, simpático. Eu congelei. Ninguém percebeu o congelamento, só eu. Depois, na cozinha de casa, com a luz fria, eu falei: "Você me cortou hoje." Ele me olhou, abriu a geladeira, pegou água, bebeu e soltou: "Você não pensa grande, Clara." A garrafa na mão dele fez um cleque quando voltou para a porta. Eu fiquei parada. Eu queria discutir. Eu queria perguntar: "Desde quando você pensa sozinho?" Eu lavei a louça, com raiva, em silêncio. A casa foi ficando cheia de silêncios. Ele chegava com um perfume que eu não conhecia, um olhar que pulava de mim para um lugar que eu não alcançava. "É o barulho do crescimento", ele dizia. "Tem que acostumar." Eu acostumei a dormir de costas. Teve um dia que eu precisei fazer uma coisa feia. Minha mãe ligou chorando, voz mole. "Filha, me disseram que a cirurgia tem que ser agora. Eu não tenho esse dinheiro." Eu sentei no chão, encostei a cabeça no armário, fiquei ouvindo o relógio da cozinha. Tic-tac. Como se o tempo pudesse se esticar. Eu olhei para o caixa da empresa. Eu sabia que tirar de lá era errado. Eu sabia. Eu também sabia que se eu não tirasse, talvez não tivesse mãe para ligar no mês seguinte. Eu transferi. Eu tremi. Eu prometi para mim mesma, com os dedos no teclado, que eu ia repor cada centavo. E eu repus. Pulei salário, vendi um notebook que eu usava para apresentações, cortei meu próprio vale-comida, deixei de pedir delivery por 2 meses, comi miojo olhando para a parede. Eu voltei cada centavo. Eu não contei para o Rafael. Eu não queria ouvir "você roubou." Eu não roubei. Eu salvei. Eu salvei como eu podia. Eu guardei essa culpa no fundo do bolso, um peso que eu carregava sozinha. Quando a cirurgiã disse: "Deu tudo certo", eu chorei no banheiro do hospital como se tivesse nascido de novo. Minha mãe, depois, falou: "Deus vê." O contador também. Eu balançava entre ser justa e ter medo. O escritório ficou bonito. Parede de cimento queimado, plantinha em todos os cantos, aquela cafeteira cara que eu nunca soube usar direito. Os investidores começaram a vir. Homem de relógio pesado, gargalhada que enche sala. "Vamos pensar grande. Estamos apaixonados pelo case de vocês." Eu sorria, eu cruzava a perna, eu botava blusa sem estampa, eu parecia mais adulta do que eu me sentia. E os sinais pequenos começaram a aparecer. LH Consultoria numa planilha que eu não lembrava de ter aprovado. Valor: 580. Depois, 2.300. Depois, 4.000. Eu perguntei para o financeiro. "É do Rafael", a menina respondeu, sem levantar o olho. "Consultoria de imagem para o evento da semana passada." Eu falei: "Que evento?" Ela piscou, olhou para o lado. "Aquele, do cliente X." "Não teve evento. Teve reunião na sala 11. Eu anotei num caderno LH. Fiquei olhando as letras como se elas me dessem uma pista. À noite, perguntei para o Rafael: "Quem é a consultora?" Ele deu risada. "Clara, pelo amor, você quer que eu faça tudo? Eu tô te falando há meses que a gente precisa profissionalizar nossa imagem. Eu trouxe gente boa, confia." Eu fiquei com a frase agarrada nos dentes. Eu não consegui engolir. Confia. Eu dormi tarde com confia ecoando na boca. O contador me ligou um dia e falou baixo: "Clara, tem uns lançamentos aqui que eu não tô entendendo. Tá tudo descrito como material gráfico, produção, mas os anexos não batem. Tem fatura de hotel no meio." Eu sentei na mesa da cozinha, de novo. "Fatura de hotel no CNPJ?" Ele: "Tem uma ou duas. Pode ser erro, pode ser, sei lá. Quer que eu fale com o Rafael?" Eu parei. O peito apertou de um jeito que me deu raiva de mim mesma. "Não", eu falei. "Me manda tudo." Ele me mandou. Eu abri no celular, no ônibus, no caminho de uma reunião, e meus dedos ficaram frios. Eu salvei tudo num drive com nome bobo. "Lista de compras", eu escrevi. Eu não sei por quê. Medo. Vergonha. Eu me senti entrando num terreno que eu não queria pisar. À noite, ele chegou com aquele perfume. Eu falei do hotel. Ele levantou a voz só um pouco, o suficiente para me ferir. "Pelo amor de Deus, Clara, você quer crescer ou você quer distribuir planilha no churrasco? Hotel é para reunião, para networking, para fechar cliente. Para de pensar pequeno." Eu calei. Eu acho que eu calei porque, lá no fundo, aquela história da cirurgia da minha mãe me deixava com uma vergonha que me tirava a força. Eu pensei: quem sou eu para apontar? E aí eu fiz o que eu faço de pior quando tenho medo. Eu organizei a bagunça. Arrumei as pastas, botei nome, baixei os PDFs, salvei as conversas. Eu fui construindo uma pilha de coisas que eu não queria ter e fui deixando ele dormir. O convite para o jantar chegou num e-mail frio.
Confirmada a mesa às 20 horas, investidores tal. Convidados, Rafael Silva e consultora de imagem. Meu nome não tava. Eu reli, eu fiz scroll, procurando meu nome em alguma linha esquecida. Nada. Liguei pro Rafael. Eu não gosto de brigar por telefone, eu liguei mesmo assim. Ué, ele falou, como se eu tivesse perguntado a previsão do tempo. Você não falou que estava cansada, que podia ser bom eu ir com alguém que segurasse a estética? Eu fiquei muda. A estética? Eu repeti. A estética? Clara, pelo amor, a consultora cuida do nosso posicionamento. Você vai atrapalhar se ficar com aquela sua cara fechada. Vai ter gente grande, faz isso por nós. Eu desliguei sem falar tchau. Eu encostei a cabeça na janela e fiquei vendo a rua passando sem som. Eu pensei em desistir da empresa por 5 minutos inteiros. Eu pensei em sumir. Mas eu lembrei da Fernanda. Lembrei do Pedro. Lembrei da mãe da menina. Eu pensei, se eu sumir, eu ponho 58 gente no escuro. Eu comprei o vestido vermelho no mesmo dia. Eu decidi que eu não ia ver minha vida pela janela. 2 dias depois, já com a pasta meio montada, o contador me chamou no escritório dele. Sala pequena, ventilador barulhento, cheiro de café velho. Eu não queria me meter, ele começou, ajeitando os óculos. Não é meu papel, mas eu salvei um negócio no backup sem querer e tem uns e-mails que eu acho que você precisa ver. Eu fiquei com raiva dele por um segundo, raiva de precisar dele para ver o que estava na minha cara. Me mostra. Ele me mostrou. Instrução de pagamento com código CI13, valores quebrados, como quem quer se esconder na multidão. A palavra consultoria repetida em letras diferentes, como se várias mãos tivessem escrito a mesma desculpa. Isso é grande, Clara, ele disse, baixo. Não é só pessoal. Se der ruim, é crime. Eu senti um frio no corpo todo. Eu pensei na minha mãe, eu pensei na minha culpa, eu pensei em quem ia sobrar nessa história. Obrigada, eu falei. Não manda pra ninguém. Me manda pra mim e salva, sei lá, num pendrive daqueles que você esquece no fundo da gaveta. Ele riu nervoso. Vai dar certo. Eu não respondi. Eu não sabia o que era dar certo mais. Na véspera, a Fernanda me mandou mensagem, emoji de foguinho. Confia em você. Eu estava sentada no sofá da sala, com os papéis ao meu redor, meus dedos cheirando a tinta de impressora. Eu pensei em chamar o Rafael e tentar resolver dentro de casa. Roupa suja se lava em casa, a voz da minha mãe, sempre ela. A máquina já estava com fumaça subindo. Eu não tinha casa, eu tinha ruína. Eu deitei no chão da sala, olhei para o teto e prometi que eu ia falar o estritamente necessário, sem show, sem sangue nos azulejos. Eu só queria sobreviver à minha verdade. Volto pro carro. Hoje. Agora. Vejo a sombra dele dentro do restaurante. Risada perfeita, braço apoiado na cadeira como quem não deve. Eu sinto gosto metálico na boca. O contador tinha mandado mensagem há pouco. Conferi de novo, ele disse. O e-mail com as instruções tá no backup mesmo. Data, hora. E tem mais uma coisa que você precisa ver. Se puder, me liga antes de entrar. Eu liguei. Ele falou do código CI13, dos valores batendo com o hotel. Clara, isso é crime. Eu agradeci com a voz num fio. Eu desliguei e fiquei olhando para o volante como se ele fosse meu pai. Me diz o que eu faço, eu pedi pro nada. O nada respondeu com o barulho dos talheres lá dentro. Chegou aquela mensagem de número que eu não salvei. Não sei se consigo ir. Sem nome, sem ponto final. Eu soube de quem era, eu não sei explicar. Eu vi as unhas dela nas fotos, o abajur remendado com fita, a cortina fina que aparecia nas imagens, e eu reconheci um jeito de escrever como quem pede desculpa sem pedir. Eu não respondi. O telefone pesou na minha mão um pouco além do normal. Eu queria perguntar, por que você? Eu queria perguntar, ele te prometeu o quê? Eu queria dizer, eu existo. Eu dotei o celular no modo silencioso. Eu precisava de silêncio que fosse meu, nem que fosse por 5 minutos. Eu penso nos 58. Eu penso no sorriso da Fernanda, no Pedro comprando camiseta no brechó. Eu penso no aluguel do galpão, no plano de saúde. Eu penso nos investidores com suas gravatas com nó perfeito. Eu penso nos meus boletos. Eu penso na minha mãe, hoje em casa, de chinelo, vendo novela sem saber metade. Eu penso no que dizer lá dentro e no que não dizer. Eu não vou fazer discurso de casamento na frente de quem quer retorno sobre investimento. Eu vou falar o básico, o que ele fez que atinja a empresa. E talvez, só talvez, eu confesse minha pequena falha,
para tirar dela o poder de virar martelo na minha cabeça. Eu tenho medo de abrir essa caixa. Eu tenho medo de parecer igual. Eu tenho medo de não ser ouvida. E, ao mesmo tempo, eu tô cansada de ter medo como se fosse meu emprego. Eu abro a porta do carro. O ar me corta os braços por dentro do tecido. Eu boto um pé no asfalto, a pasta no peito, firme. O manobrista me olha com aquele respeito sem invadir. Eu balanço a cabeça para ele, tipo, agora vai. Eu sinto o salto agarrar um pouco no tapete do carro e quase perco o equilíbrio. Eu rio. Eu digo baixo, por favor, não me deixa cair agora. Eu olho para a porta do restaurante. Eu vejo ele batendo a colher na taça. Eu ouço a vibração do salão. O maitre segura a tábua com entradas, dá um passo para o lado. A visão embaralha, volta. Meu corpo quer ir. Minha perna quer ficar. O celular vibra na minha mão de novo. Número desconhecido. Eu não salvei. Eu sinto que se eu atender, eu mudo o curso dessa noite. Eu sinto que se eu ignorar, eu viro pedra. Eu respiro. O vidro da porta brilha. Eu vejo minha boca vermelha, diferente da minha. Eu penso em tudo que eu já fui, em tudo que eu perdi para caber no mundo dele. Eu penso em como é fácil ser apagada quando você ajuda a apagar. O toque continua. 1, 2, 3. Eu seguro a pasta com um braço, estico o outro, olho para o nome que não tem nome na tela e deixo tocar. O barulho da taça se repete lá dentro. Alguém ri alto, nervoso. O toque diminui. Quase para. Eu fecho a mão no celular sem atender. O aparelho vibra entre meus dedos, quente. Meu coração sobe para o pescoço. Eu engulo. O toque para. Silêncio. Eu dou um passo. E antes do segundo, o celular volta a vibrar, insistente, como se alguém do outro lado tivesse alguma coisa que só eu posso escutar. Eu fico no meio do caminho, com a porta aberta, metade dentro, metade fora, e eu não sei se atendo ou se entro. Eu atendi, a mão suando tanto que o celular quase escorregou. Alô? Nada por um segundo. Respiração. Uma respiração pequena, como se a pessoa tivesse escondida. Clara? Eu reconheci a voz sem nunca ter ouvido ao vivo. Sou eu. Silêncio de novo. Não desliga, por favor. O maitre abriu a porta para um casal. Me olhou com dúvida. Eu dei um passo para o lado, para o cantinho do hall, perto da planta. Fala. É a Lívia. A palavra ficou pendurada no corredor, pesada. Meu estômago virou. Eu sei quem você é. Ela soltou um ar, engasgou. Eu tô com medo. Eu tô na esquina. Eu não vou entrar. Ele tá aí, não tá? Eu fechei os olhos. Eu vi o reflexo dele na taça lá dentro. Tá. Ela começou a falar rápido, tropeçando. Ele disse que você ia fazer um escândalo, que você é difícil, que tá instável, que ia atrapalhar o aporte, que se eu fosse com ele ia ser melhor para a empresa, que a gente ia virar o jogo, que você já topou sair. Eu senti o piso mexer. Eu topo o quê? Sair. Ele disse que você escreveu uma carta, que amanhã você ia anunciar sua saída por razões pessoais. Eu encostei as costas na parede fria. Eu não escrevi carta nenhuma. A voz dela quebrou. Eu sei agora. Uma porta do restaurante bateu, o barulho me fez dar um pulo. Clara, eu tenho coisa para te mandar. Eu tenho tentado te achar há dias. Eu não sabia se eu devia. Eu acreditei nele. Desculpa, eu acreditei. Eu mordi a ponta da língua. Não era hora de educação. Manda. Eu tô com os documentos aqui. Ele me fez assinar com ele uma empresa, uma sociedade. Falou que era para proteger a marca, para separar os ativos, que era para o bem da empresa. Colocou meu nome porque eu entendo de imagem, essas coisas. Ela falou essas coisas num sussurro que parecia pedido de perdão. O nome da empresa é RSLH Participações. A gente abriu tem 2 meses. Ele diz que tá tudo certo, que o advogado dele cuidou. Minha mão começou a formigar. Você tem os papéis? Tenho. E tem mais. Tem um contrato de transferência da propriedade intelectual para essa empresa nova. Tá com sua assinatura. Eu olhei e a assinatura é perfeita. Perfeita. Eu senti o corpo puxando para o chão. Eu não assinei nada disso. Eu sei. Eu acho que ele... Eu não sei falar, mas eu achei estranho. Eu pedi cópia. Ele me deu, rindo. Disse que você é prática, que não gosta de reunião, que só pede para assinar as coisas. Ele falou isso rindo.
Chegaram os apitos do WhatsApp, um atrás do outro, um PDF com carimbo de cartório. Entro com um termo de cessão da marca. Um arquivo escaneado torto, meu nome, meu RG, meu CPF, tudo certo. Eu abri no celular, a tela pequena, doendo os olhos. A assinatura era minha inclinação, o meu M que sempre fica mais alongado, o C que eu mudei depois dos 25 quando eu achei que letra bonita abria portas. Eu falei sem voz. Meu Deus, a palavra saiu seca, sem nenhuma cor. Eu não assinei isso. Clara, tem uma carta também. Renúncia da senhora Clara por razões pessoais a partir de tal data. Tá sem data preenchida. Ele falou que ia levar para o jantar e ele disse que ia apresentar depois do brinde. Eu pisquei rápido porque a vista embaralhou. Depois do brinde? Ela respirou de novo, puxado. Ele me prometeu um anel depois do brinde. Eu escorreguei pela parede, sentei no degrau do hall, de vestido, sem cuidado. O maitre me viu e fingiu que não viu. Eu agradeci por dentro. Eu abri de novo o PDF. A tal RSLH Participações ME. CNPJ recente. Endereço de um escritório virtual na Paulista. Objeto social vago. Gestão de ativos intangíveis. Eu passei o dedo pela tela como se isso mudasse a tinta. Você tem os e-mails? Quais e-mails? Qualquer coisa que prove que ele está movendo dinheiro para essa empresa. Mais apitos. Eu tenho uma conversa dele com o financeiro. Ele me mostrou uma vez, eu achei que era normal. Ele mandou usar uns códigos, eu printei, tá aqui. E eu tenho uma mensagem dele para mim falando que quando saísse o aporte, era só anunciar sua saída que o jurídico cuidava do resto. O coração batendo no pescoço, eu engoli o seco. Me manda tudo, agora, por favor, Lívia, tudo. Chegou um vídeo também. Eu hesitei em abrir, meu dedo tremeu. Era um áudio, na verdade. A voz dele limpa, calma, como quando ele discutia orçamento. Não deixa a Clara ver esse contrato. Ela não entende esse lado, vai confundir. Deixa comigo, bota no padrão, usa o código CI13 nos pagamentos. É isso, estamos alinhados. Eu tirei o celular do ouvido como se queimasse. Eu ouvi minha respiração no meio do barulho do restaurante. A cabeça começou a doer no fundo, perto da nuca. Eu tinha vontade de sair correndo, sem destino. Clara, você tá me ouvindo? Tô. Eu não quero mais fazer parte disso. A voz dela ficou firme numa frase só. Eu não quero mais. Eu engoli. O gosto de ferro não passava. Você tá onde? Na esquina, do lado do valé, encostada a um poste. Eu tô com medo de ele me ver. Eu olhei para a rua. Eu vi a gente entrando, carro saindo, o mundo andando. Eu era um ponto parado. Meu telefone tremeu de novo. Outra notificação. Era o contador. Clara, acabei de achar mais um negócio. Tem um arquivo com seu nome. Renuncia Clara Final Doc X no histórico do drive da agência. Dá para ver quem criou? Não fui eu. O nome do Rafael brilhava ali, junto com a data de 2 semanas atrás. Eu cliquei. O texto abriu pequeno, as frases redondas, muito corretas para o meu jeito. Por razões pessoais e para me dedicar a projetos familiares. Eu ri. Um riso seco, no lugar errado. Eu nunca escrevi isso na minha vida. Eu nunca falei projetos familiares. Era um texto frio, pensado para revista, para LinkedIn. Eu girei o celular até quase cair. O contador mandou outro áudio, curto. Tem backup dos e-mails também, tô te mandando, força. Eu respirei pelo nariz, como quem entrou na piscina. A água fria subiu até a testa. Obrigada. Minha voz saiu de outro corpo. Eu me levantei no susto quando a porta do restaurante abriu na minha frente. O barulho dos garfos, o cheiro de manteiga, a risada de alguém que eu conhecia de eventos. Eu voltei um passo. A Lívia, do outro lado do telefone, falou baixinho. Ele disse que se eu não entrasse hoje, acabou. Ele falou que ele me faz sumir. Eu senti raiva por ela pela primeira vez, não só por mim. Ele não te faz sumir. Pausa. Ele te fez acreditar nisso. Ela chorou sem som. Eu fiquei ali, segurando a pasta com um braço só, o outro com o celular grudado na orelha e uma vontade de agarrar a mão dela e puxar para a luz. Você quer ir embora? Quero. Então vai. Eu tenho medo. Eu sei.
Eu sei que eu tô falando rápido, eu sei. Deixa eu respirar. Eu sei que tem gente me ouvindo agora. Eu sinto como se vocês estivessem aqui no corredor comigo. Me diz teu nome e tua cidade, por favor, se você não falou ainda. Eu preciso lembrar que tem gente de verdade do outro lado. Eu preciso lembrar que eu não tô maluca, que isso é real, que minha voz tá chegando em alguém que existe. Me fala baixinho, do jeito que der. Obrigada. Tá, eu vou continuar. O WhatsApp não parava. A cada segundo um arquivo, um print, um contrato com meu nome impresso como se eu tivesse consentido. O PDF da transferência da marca tinha um trecho dizendo que as partes acordam em ceder a totalidade da propriedade intelectual da empresa X para RSLH Participações. As partes. Eu não fui parte de nada. Tinha uma página com firma reconhecida. Eu arregalei o olho. Ele reconheceu firma por você, a Lívia disse, adivinhando minha pergunta. Ele falou que você tinha te ligado para o cartório, que estava tudo certo. Eu mordi o lábio. Eu nunca pisei nesse cartório. Eu também não. Ele que foi. Ele disse que precisava adiantar. Eu fechei o punho livre, senti a unha cortando a palma da mão. Lívia, você tem algum e-mail de alguém do cartório? Alguma coisa que prove que não fui eu? Eu não sei. Eu posso tentar ligar amanhã e... Não, agora. Só me manda tudo que você tem, por favor. Veio então uma foto da dita carta de renúncia impressa, em cima de uma mesa de madeira. Dava para ver o canto de um notebook na lateral. Eu conhecia aquele notebook. Era o do Rafael, com o adesivo de uma banda velha que ele não escuta mais. Tava ali. A carta dizia que eu agradecia, que eu ia me retirar do cargo de diretora por motivos pessoais, que confiava na nova liderança. Eu li "confiava na nova liderança" e meu peito fez um barulho que eu não sei descrever. Era quase um estalo. Eu falei sozinha, não. Eu ouvi a palavra saindo, seca. Não. A Lívia falou. Ele disse que ia mostrar depois do brinde, que ia parecer que você estava doente, que era melhor deixar assim, que ninguém gosta de mulher brigando. Eu passei a mão no rosto como quem tenta tirar uma máscara que não sai. Mulher brigando? O contador mandou outro áudio. Clara, eu tô com o pendrive aqui. Eu imprimi algumas coisas, se você quiser eu levo aí. Não, eu escrevi de volta. Não vem aqui. Me manda digital. Fica quieto, se cuida. Eu li o que eu tinha escrito e pareceu que eu estava falando comigo. Fica quieta. Se cuida. O som de taça batendo lá dentro veio de novo, dessa vez mais claro. Alguém chamou, Rafael! Eu cortei o ar com os dentes. A Lívia sussurrou. Ele me prometeu um anel, Clara. Ele disse depois do brinde. Eu sei que isso parece. Eu sei. Eu tô com vergonha de falar isso. Eu fechei os olhos. A imagem do anel me deu uma raiva silenciosa, uma raiva que ia até o chão. Ele estava vendendo o mesmo futuro para todo mundo, para mim, para ela, para os investidores, para a equipe. Só mudava a vitrine. Lívia, você consegue gravar uma mensagem dizendo o que ele te falou? Agora, do jeito que você tá? Consigo. Grava e me manda. Se você puder, salva também os áudios dele, os prints, tudo. Eu já salvei. Ela engoliu o choro. Eu tô tremendo. Eu também. Eu olhei para minha mão e parecia que ela tremia por conta própria, desconectada de mim. O maitre deu um passo na minha direção, delicado. A senhora precisa de água? Eu levei o celular para o ombro, cobri o microfone com a mão. Não, obrigada, já vou entrar. Eu não ia. Eu sabia que eu não ia naquele segundo. Eu estava parada com um pé no abismo e outro no fogo. Eu falei baixo para mim, quase rindo da ironia. Ótimo lugar, Clara. Chegaram 2 mensagens de voz da Lívia. Eu botei o fone de ouvido que eu achei no fundo da bolsa, um lado sem borrachinha, machucando um pouco, play. Meu nome é Lívia, eu sou consultora, eu conheci o Rafael num evento, ele me contratou como consultora e a gente começou a se ver e ele disse que a Clara era difícil, que ela estava roubando, que ele precisava proteger a empresa e que eu podia ajudar. E eu assinei o contrato da nova empresa, RSLH, achando que era para o bem, e ele disse que a Clara tinha assinado a transferência da marca, mas eu vi que a assinatura é igual às outras e eu acho que não é dela. Eu tenho medo de estar numa coisa errada. Eu quero sair. A segunda. Ele me falou ontem que depois do brinde ia mostrar uma carta de renúncia da Clara,
que ela ia sair, que estava tudo certo, que ele estava fazendo certo. Ele me prometeu um anel e eu tenho vergonha, eu sei. Eu pausei antes do final. Eu deixei o silêncio me cobrir. Era pesado demais. Meu pescoço doía de segurar tanta coisa. Eu quis ligar para o Rafael ali mesmo e mandar ele para o inferno. Eu quis entrar e quebrar a taça. Eu quis puxar a Lívia pelo braço e botar no primeiro Uber, mandar ela para a casa da mãe dela. Eu quis tudo isso e mais um pouco. Eu fiquei. Eu fiquei porque, se eu mexesse 1 centímetro, eu desabava. O Maitre recebeu uma mensagem no ponto eletrônico. Repetiu em voz baixa. Brinde em 2 minutos. 2 coisas me atravessaram juntas. O nojo e o medo. E por cima de tudo, outra coisa que dói falar. Saudade. Saudade de antes. Saudade do Rafael que me abraçava na copa e dizia, a gente é foda. Essa saudade me deu raiva. De mim. O contador insistiu. Clara, última coisa, juro. Achei um e-mail do Rafael para o jurídico. Assunto, adequações societárias. Ele cita a tua trarta. Diz, anexamos renúncia assinada, reconhecer firma amanhã. Eu não sei como ele ia fazer isso, mas está escrito. Tô te mandando. Eu abri. Tava lá. Simples, quase banal. Anexamos renúncia. Eu senti a náusea subir devagar. Eu tirei o fone e enfiei de volta na bolsa. Eu olhei para o salão. O relógio do homem do terno escuro brilhou. Eu ouvi um garçom dizer, champanhe? Me deu vontade de rir de novo. Ri da palavra champanhe. Ri do meu vestido vermelho comprado em 2 boletos. Ri da cafeteira que queimava na varanda e que eu socava para voltar a funcionar. Eu não ri. Eu puxei o ar, prendi, soltei devagar. A Lívia não falou mais. Eu imaginei ela encostada no poste, com o vestido azul de que falaram, talvez com a mão no pescoço, tentando segurar o peito aberto. Eu imaginei ela jovem, mais do que eu, sem tanta casca, achando que anel resolve solidão. Eu não vou bancar a santa aqui, eu não vou. Eu sei como é querer ser vista, eu sei. Eu só queria não estar aqui agora. Eu só queria ter 2 horas de ignorância, 2 horas sem saber que meu nome estava numa carta que não era minha. Alguém do salão fez, silêncio, por favor, com voz de quem manda. Eu olhei para o Maitre. Ele sorriu de canto, sem dente, profissional. Eu vi o Rafael se levantar. Eu sei como ele se levanta. Eu sei o jeito que ele apoia a mão na mesa, o jeito que ele ajeita o paletó como se fosse pele nova. Eu ouvi a colher batendo na taça. Eu apertei o celular com tanta força que doeu. Eu não pensei em nada inteligente. Eu não pensei em estratégia. Eu só pensei, não. E foi nesse não que o mundo todo fez um som que eu nunca vou esquecer. Foi um som de porta, de taça, de coração, de papel rasgando, tudo ao mesmo tempo. Foi o som do meu nome. Clara. Saiu de algum lugar lá dentro. Eu não sei se foi ele, eu não sei se foi alguém me chamando, eu não sei. Eu só sei que eu olhei para o vidro e vi uma mulher com a boca vermelha e o olho molhado, com uma pasta pressionada no peito como se fosse um escudo. E eu ouvi a minha própria voz, baixa, quase sem alcançar o ar. Eu tô aqui. E eu dei um passo, e depois outro. E o terceiro eu não sei se eu dei ou se eu caí. E foi aí que tudo desabou. Eu entrei. A luz me bateu na cara, quente, e eu pisquei rápido. O barulho das conversas cortado por talher, por garçom pedindo licença, por risos que não eram sobre mim. O Maitre tentou me segurar com um gesto, gentil. Eu levantei a pasta como um documento de identidade. Eu sou a Clara. Ele demorou um segundo para ligar o nome à mesa. Ligou. Abriu passagem. Eu fui andando com as pernas fazendo sua própria lei e parecia que o salto ia abrir um buraco no chão a cada passo. Eu vi o Rafael primeiro pelos ombros, os ombros dele tensos, o paletó puxando. Ele me viu, ficou claro. O sorriso dele subiu sem chegar no olho. Clara! A mesa virou pescoço. Os homens olharam, curiosos, uns com pena, outros com preguiça. Eu parei do lado da cadeira vazia que um dia já foi minha por direito. A voz saiu antes de eu pensar. Desculpem interromper, eu sou a Clara, cofundadora. Antes do brinde, eu preciso falar. Teve um claro protocolar de um deles, o mais velho, que segurava a taça torta. Teve um pigarro de outro, o do relógio caro, que não queria problema. O Rafael esticou a mão para mim como quem oferece um assento. A gente conversa depois, amor. A palavra amor me bateu como tapa. Eu não sentei.
Eu encostei a pasta na toalha branca, abri e o cheiro de plástico com papel subiu. Vai ser agora. Minha mão tremia, eu escondi no gesto de distribuir. Eu vou passar alguns documentos, peço só que vocês olhem e me ouçam, eu vou ser objetiva. Eu comecei a entregar cópias, mensagens, extratos, uma transferência de propriedade intelectual que eu não assinei, um e-mail do Rafael pedindo para usar código CI13 para camuflar pagamento. O do relógio virou a folha de cabeça para baixo, confuso. O mais novo, com cara de quem ainda prova vinho errado, pegou o celular para fotografar. O advogado deles, eu reconheci de evento, já começou a alinhar as folhas com o indicador, profissional. O Rafael tentou rir. Isso é ridículo, Clara. Você tá nervosa. A gente conversa em casa. Eu virei o rosto devagar. A casa não existe mais. E voltei para a mesa. Eu não vim aqui humilhar ninguém. Eu vim impedir um crime e assumir o meu pedaço de culpa, que é outro, e eu vou falar dele. Um deles me cortou educado. É um assunto delicado. Talvez fosse melhor. Eu levantei a mão. Minha voz achou uma firmeza que eu não conhecia. Eu sei o que é delicado. O delicado é abrir uma empresa de fachada e colocar meu nome numa carta que eu não escrevi. O delicado é usar essa carta depois do brinde para me expulsar do negócio que eu criei. O delicado é me chamar de instável para encobrir desvio. Eu ouvi um garfo cair no prato, metálico. O advogado deles inclinou o corpo para frente, já com o olhar de quem coleciona evidência. A senhora tem isso comprovado? Eu tirei o fone da bolsa, apertei play numa mensagem. A voz do Rafael saiu limpa, bonita, maldita. Não deixa a Clara ver esse contrato. Ela não entende esse lado, vai confundir. Usa o código CI13 nos pagamentos. É isso, estamos alinhados. O silêncio doeu mais que a voz dele. O Rafael riu de nervoso, levantou as mãos, teatral. Qualquer um pode editar áudio, pelo amor de Deus, gente. Eu olhei para o advogado. Eu posso mandar o e-mail com o metadado. O contador tem o backup. O arquivo da carta de renúncia foi criado no computador dele, no drive da empresa. Tá aqui. Mostrei a tela. Renúncia Clara final.doc. Criador Rafael.Souza. Data. Ele tentou arrancar minha mão com o celular. Eu puxei de volta. O toque dele me deu um nojo como cheiro de coisa azeda. Não encosta em mim. O homem com o cabelo grisalho, o que falou da filha no aperitivo mais cedo, me olhou diferente. Foi um olhar que eu reconheço. Olhar de quem sabe o que é segurar o mundo com uma mão só. Ele falou baixo pro advogado. Pede para ela mandar por e-mail. Eu continuei. Tem mais. Eu, há meses, usei dinheiro da empresa por 34 horas para pagar uma cirurgia da minha mãe. Eu errei. Eu devolvi cada centavo. Eu cortei meu salário. Eu passei fome de sábado. Eu não tenho vergonha de dizer porque eu consertei. Isso é meu. O que ele fez não é erro. É plano. É fraude. O Rafael se inclinou sobre a mesa como quem vai abraçar, mas o abraço veio em forma de veneno. Vocês estão vendo? Ela é dramática. Ela sempre foi assim. Ela sempre assinou sem ler. Ela tem crises. Tá em tratamento, não tá, Clara? Fala pra eles. Eu ri e minha risada saiu baixa e feia. Eu tô em tratamento pra aguentar você. Ele apertou os dentes. Você tá me difamando. Isso é ciúme, é inveja. Por quê? Eu interrompi, seca. Porque você o quê? Você ia me tirar da empresa com uma carta falsa. Você ia erguer a taça e dizer que eu saí por razões pessoais. Você ia apresentar uma consultora como nova liderança. Você ia me chamar de louca. Eu não sou louca. Eu tô farta. O advogado dos investidores levantou a palma pedindo áudio de novo. Eu passei o fone. Ele ouviu, sem cara. Tirou um cartão. Me manda tudo, agora. Eu mandei. Eu tremia e era quase cômico o barulho dos dedinhos batendo no teclado enquanto minha vida ardia. O cara do relógio limpou a garganta, desconfortável. Rafael, tem coisa feia aqui. Ele endureceu. Isso é armação. Ela sempre faz isso quando não consegue o que quer. E essa consultora nem existe. Isso é ficção da cabeça dela. Eu respirei pelo nariz e soltei devagar. A consultora existe e ela tá lá fora, com medo. Ela me mandou tudo. Ela vai falar.
Eu virei o celular para o alto, apertei o viva voz. Lívia, você tá me ouvindo? O salão inteiro ficou de ouvido. Uma respiração, a mesma, saiu do aparelho. Tô. Você pode falar o que você me falou? Ela hesitou. Eu quase cortava a mesa com a unha de nervoso. Posso. A voz veio quebrada, mas veio. Eu sou a Lívia. Eu tive um relacionamento com o Rafael. Ele disse que a Clara estava roubando, que precisava me ajudar a proteger a marca. Eu assinei uma empresa com ele, RSLH Participações. Eu vi um contrato com a assinatura dela, mas eu acho que é falsa. Ele disse que ia mostrar hoje uma carta de renúncia da Clara depois do brinde. Eu baixei o celular. Todo mundo respirou junto. Alguém no fundo sussurrou, putz, como quem pisa num caco. O Rafael ficou de pé de vez, derrubou a cadeira para trás. A cadeira fez um barulho de tombo que viajou pela sala. Ele bateu na mesa, a taça tremeu. Você é uma vagabunda, Lívia. Cala essa boca. Isso aqui é crime, Clara. Eu vou te processar. Eu senti o estalo da palavra vagabunda no meu ouvido como tapa em outra pessoa e me doeu aqui. Eu virei para ele, baixei o celular devagar, segurei com os 2 dedos como quem segura uma coisa frágil. E eu falei baixo, tão baixo que ele teve que se inclinar. Eu já te perdoei pelo que você fez comigo, mas eu não vou te perdoar pelo que você tentou fazer comigo. Ele perdeu o ar, foi visível. O olho dele deu aquela mexida no canto, o tique que eu conheço. Eu quis chorar por 5 anos em 1 segundo. Eu não chorei. O advogado dos investidores, voz baixa e fria, como quem diz que vai tirar um dente, falou: Rafael, a gente precisa conversar. Agora, em particular. Ele já estava de pé, colocando as folhas em ordem, chamando pelo nome de batismo como quem puxa a coleira. Por favor. O grisalho ajeitou a gravata e falou olhando para mim, e só para mim. Obrigada por vir. Eu balancei a cabeça. Era um obrigada que não tinha a ver com polidez. Era um obrigada com peso de porta aberta. O do relógio tentou salvar o brinde, coitado, mexeu o copo no ar. Ninguém seguiu. O garçom congelou com a champanhe a meio caminho. Tinha uma gota escorrendo pelo gargalo. Eu vi a gota como quem vê um ônibus passar sem você. O Rafael pegou minha pasta como se fosse dele. Eu puxei de volta com força. O plástico estalou. Devolve, ele sussurrou, cuspindo. Você vai destruir tudo. Você quer ver todo mundo no olho da rua. Eu respirei fundo, a cabeça latejando. Você que tá destruindo, eu tô consertando. E eu não vou levar ninguém com você. Ele riu de canto, cruel. Você é nada sem mim. Eu respirei outra vez e me surpreendi com o que ouvi sair de mim. Eu sou tudo sem você. A mesa reagiu com um silêncio pesado, desses que a gente só tem em velório. Eu senti uma dor no pescoço, como se eu tivesse segurado um grito com os músculos. Eu percebi a Lívia na porta. Eu não sei quando ela entrou. Ela ficou ali, encostada no batente. O vestido azul simples, sem ser cara, com a cara estragada de choro. Ela abaixou os olhos, apertou a bolsa contra o corpo. Eu não consegui odiar. Eu só vi uma menina assustada. Um dos investidores reconheceu a cena rápida demais e desviou o olhar, com vergonha que não era dele. O Rafael a viu e foi em direção à porta. Eu me movi um passo, instinto. O advogado segurou o braço dele, firme. Em particular, agora. Ele tentou se soltar. Tira a mão de mim. O grisalho foi seco. Rafael. A palavra ficou pesada, atravessou. Eu não ia dizer, eu juro que eu não ia, mas saiu. Depois do brinde? O quê? Você ia me dar o quê? Uma nota oficial? Um bilhete de guardanapo? Ele me olhou com ódio, verdadeiro. Aquele ódio que não tem falha. Você acabou com a minha vida. Eu ri sem vontade. A sua? Não. A minha? Você tentou. Ele cuspiu no chão, literal. Eu ouvi uma mulher atrás falar credo. Eu quis ir embora. Eu quis ficar. Eu quis desaparecer. Eu fiquei com os 2 pés cravados. O advogado repetiu, mais forte. Rafael, por favor. O cara do relógio levantou também, querendo organizar o caos, e falou pro Maicre. A conta, manda a conta, por favor.
O maitre olhava para mim como quem vê um parente fazer cirurgia sem anestesia. A champanhe continuava na mão do garçom, esquecida, recebendo as luzes. Eu levantei a taça de água que estava ali, não sei de quem. Levantei sem coragem de beber. Sem brinde, eu falei devagar. Hoje, ninguém brinda a nada. A minha própria voz me assustou de firme. Foi quando o grisalho, o da filha da ONG, me olhou de novo e eu vi respeito. Não pena, respeito. Eu quase desmontei por causa desse olhar. O Rafael baixou a mão, cansado de fingir. Você quer polícia? Você quer escândalo? Você vai ter. Eu sentei a água na mesa, devagar. Eu quero verdade. Eu virei para o advogado. Eu vou mandar tudo para vocês e para o meu advogado, agora. E amanhã cedo, para o que for preciso. Polícia, cartório, o que for. Eu tive que falar cartório e engoli o vômito de nojo que a palavra me dá agora. A Lívia, da porta, fez que sim com a cabeça. Pequena, como quem pede desculpas sem conseguir dizer. Eu não fui até ela. Eu não ia suportar encostar em ninguém. A mesa respirava errada. O barulho do restaurante voltou aos poucos, como se a vida dos outros não tivesse sido cortada no meio ali. Eu ouvi alguém pedindo um nhoque. Eu quis rir de nervoso, de loucura. O advogado tocou o ombro do Rafael, guiando. Ele deixou. Olhou para mim no caminho com uma cara que eu não sabia mais decifrar. Tentou um sussurro. Você vai se arrepender. Eu não respondi. Eu passei a mão no rosto, aceitei um guardanapo que não era meu, limpei um olho só. Eu não chorei. Eu não podia chorar aqui. Eu precisava do choro depois, no escuro. Por um segundo, eu ouvi meu coração, alto, mais alto que qualquer talher. Eu olhei para a taça que ia ser erguida para celebrar minha saída. Eu olhei para minha mão, aberta em cima dos papéis. Eu olhei para o meu nome impresso naquela carta, que não era minha. E eu disse em voz quase normal, para a mesa, para mim. Eu não vou sair da minha própria história. E foi aí que o garçom tropeçou em alguma coisa no chão, não viu o quê. A champanhe escorregou, a garrafa bateu, a taça caiu, o estalo do vidro no porcelanato cortou o salão. Alguém respirou alto. Ninguém brindou. Eu fiquei de pé, com o coração na boca, e o barulho do vidro quebrando ficou batendo dentro de mim como se não fosse parar nunca. O barulho do vidro demorou para morrer dentro de mim. Parecia que a sala inteira tinha entrado na minha cabeça e não achava a porta de saída. Eu senti a perna querer dobrar. Sabe quando o corpo pede para cair, só para ver se alguém segura? Mas eu fiquei de pé. Eu falei obrigada pro maitre, sem olhar nos olhos de ninguém, e fui andando como quem sai de um quarto de hospital, pisando leve para não acordar a dor. O ar da rua me acertou, frio de ar-condicionado que foge pela porta. Eu respirei como se estivesse saindo de um mergulho. O meu carro estava do outro lado, parado onde eu tinha deixado, fiel a uma vida que já não era. Eu entrei com cuidado, sentei, fechei a porta e a cidade ficou lá fora, longe, só um zumbido. Eu botei a testa no volante, só um segundo, 2, 3. Eu não chorei. Eu fiquei ouvindo meu coração dizer, tá viva, tá viva, tá viva. A minha mão foi sozinha no celular. Mensagem pro contador. Mandei tudo pros advogados deles. Amanhã cedo a gente protocola. Mensagem pro meu advogado. Preciso de medida urgente. Mensagem pro grupo pequeno da empresa, o núcleo duro. Respirem, amanhã eu explico. Eu desliguei as notificações, desliguei a música, desliguei até a minha vontade de gritar. Eu girei a chave. O motor ligou. Eu olhei o espelho e pensei, quase falando, você entrou, você falou, agora você vai embora. E eu fui, sem olhar para trás, sem ver o que fizeram com a champanhe no chão, sem saber se alguém catou os pedaços. O vidro tinha quebrado por mim, eu não precisava mais ficar ali vendo o símbolo caindo em câmera lenta. O que eu precisava agora era pegar minha casa pelo braço e dizer, vamos, acabou o show, a gente tem vida para arrumar. A noite em casa não tinha barulho. Eu abri a porta, coloquei a bolsa no chão e fiquei escutando o silêncio, que é um som que só a gente que fica muito tempo calada aprende a ouvir. Eu tirei o sapato encostada na parede, devagar, como se o salto fosse um gesso. Eu fui até a cozinha, deixei a pasta em cima da mesa, tirei o vestido, erguendo pelo zíper com cuidado, como se ele fosse um bicho vivo que podia morder de volta. Fiquei de calcinha e sutiã no azulejo frio, abri a geladeira, tinha meia garrafa de água e um limão murchando. Eu bebi direto da garrafa, virei a cabeça, senti a água escorrer pelo queixo, limpei com a costa da mão.
Eu sentei no chão da sala porque era onde eu sempre sentava quando não dava conta do sofá. As mãos no peito, como se segurassem o coração no lugar. A vontade de ligar para minha mãe me bateu tão forte que eu mordi a boca. Eu não ia ligar agora, eu sabia que a voz dela ia me desmontar. Eu escolhi a coisa mais simples que existia ali, o banho. Eu entrei no banheiro, liguei o chuveiro, a água morna virou uma espécie de abraço. Eu fechei os olhos e deixei a água bater no rosto como se apagasse nome de gente. Eu falei uma frase em voz alta, a voz ecoou no boxe. Acabou. Eu repeti, mais baixo. Acabou. A água foi indo pelo ralo e eu imaginei a carta indo também, o e-mail, a voz dele. Eu saí do banho com a pele quente, vesti uma camiseta velha, deitei de lado na cama, peguei o celular e foi aí que eu fiz a única coisa que eu tinha prometido. Eu dormi. Sem série, sem música, sem álcool, sem reza. Dormi um sono duro, pesado, daqueles que o corpo desliga por cansaço e por sobrevivência. Quando acordei, ainda era noite do lado de fora, mas a minha cabeça estava clara de um jeito que dá medo. O dia seguinte começou às 6h10 com o celular vibrando na mesa de cabeceira como um besouro preso num copo. Eu sentei, dei um gole de água quente que tinha virado de ontem, fiz uma careta, ri sozinha, abri o grupo da empresa. Clara, vai ter demissão? Clara, o Rafael falou alguma coisa? Clara, a gente tá com você. Eu escrevi sem floreio. A gente vai se encontrar hoje às 3 no galpão. Eu explico tudo. Agora, façam o básico lindo. Atendam cliente, respondam com gentileza, respirem fundo. A Juliana, do financeiro, me chamou no privado. Bloqueei os acessos dele ontem à noite, como você pediu. Falta a conta do fornecedor X. Eu respondi com um coração e obrigada, Ju. Orgulho. O meu advogado mandou áudio com café na voz. Bom dia, Clara. Tamo juntos. Já agendei a medida. Às 9 a gente entra com tudo. Me manda a timeline por escrito, por favor. O contador, seco como sempre, escreveu. Recebido. Estarei na assembleia. Fiz planilha. Eu ri do fiz planilha como quem ouve piada de pai. Minha mãe mandou um áudio de 1 minuto e meio, que eu ouvi aos pedaços, parando para respirar. Minha filha, eu te amo. Se você precisou fazer aquilo, é porque aquilo foi preciso. Passa aqui depois, tem feijão fresco. Eu chorei nesse feijão fresco. Chorei porque tinha comida, tinha mãe, tinha casa. Chorei 5 minutos com a cabeça apoiada no joelho e parei. Não por força, por dever. Eu levantei, lavei a cara, botei uma calça jeans que já tá quase pedindo aposentadoria, uma blusa branca simples, amarrei o cabelo num coque vagabundo, passei um batom meio torto só para me lembrar que eu tinha boca e sentei com um caderno e uma caneta. Eu fiz 3 linhas: gente, dinheiro, esperança. E foi escrevendo do lado as coisas pequenas que eu podia fazer. 3 ligações, 2 e-mails, um abraço. O galpão cheira a papelão e café desde que a gente alugou. É um cheiro que ficou na minha roupa quando eu ainda carregava a caixa para economizar com o motoboy. Eu cheguei antes, fiquei andando pelos corredores, tocando nas mesas, vendo as canecas que as pessoas deixam com frases ridículas. Segunda não é dia, sem café, sem CPF. Eu ri. O Nando do suporte foi o primeiro a entrar. Ele me deu um abraço com o corpo inteiro, sem perguntar nada. Tamo aqui, chefa. Eu não corrigi o chefa como eu sempre corrigia. Eu aceitei. A equipe foi chegando, rostos que eu conheço pelo nome, pelo humor, pela história. A Cida trouxe um bolo simples, fubá com erva doce, cortado torto, do jeito mais bonito. O Paulo, o estagiário que tinha chegado com a mochila nas costas e o olho grande, ficou na porta como quem espera autorização para existir. Eu chamei. Vem, Paulinho. Ele veio, ficou perto, tremendo um pouco. Eu subi num pallet, não por propaganda, por visibilidade mesmo. Eu respirei. A voz veio sem enfeite. Gente, obrigada por estarem aqui. Ontem eu fiz uma coisa difícil. Eu entrei num lugar onde meu nome quase não cabia mais, e eu pus meu nome de volta no lugar. Eu não vou dar aula nem discurso bonito. Eu vou dar notícia e abraço. Risos tímidos. Notícia. A gente vai bloquear tudo o que precisa ser bloqueado. O advogado já entrou com as medidas. Quem ficar com medo, fala. Medo não demite ninguém aqui. O nosso foco é cliente, salário em dia e verdade. Eu errei no passado, vocês sabem da minha mãe, e eu corrigi. E agora eu tô corrigindo uma coisa muito maior. Eu não vou expor detalhes por fofoca, mas eu vou dizer o suficiente. Tinha uma carta com meu nome que não era minha. Tinha dinheiro indo para lugar errado. Não vai mais.
A sala segurou um silêncio respeitoso. Ninguém abriu a boca para pergunta atrasada. A Juliana levantou a mão, meio escola. A folha tá garantida esse mês? Eu respirei. Tá, e se precisar, eu vendo meu carro. Eu já botei anúncio. Alguém disse não, Clara, no fundo. Eu continuei. Eu não vou deixar ninguém para trás. Nem que a gente trabalhe sem mesa, com caixa de papelão, que a gente já sabe fazer. Risos mais soltos. E outra coisa, se alguém aqui recebeu mensagem, ligação, pressão, insinuação de que eu tô louca, instável, ou seja o que for, me mostra. Eu não vou forçar ninguém a escolher lado, mas eu vou escolher o meu lado, o lado da gente. A Cida veio com o prato de bolo na mão, a ponta do avental amassada, e falou simples: a gente fica. O Paulo, do meu lado, apertou meu braço, forte. Eu fico. E eu, que tinha jurado que não ia chorar, senti os olhos encherem. Eu deixei, só um pouco, um choro limpo, de alívio. Eu desci do pallet, alguém bateu palma, tímido. Aplauso sem efeito especial, aplauso de sobrevivente. A gente começou a dividir tarefa como quem divide cobertor em noite fria. Eu peguei o telefone, liguei para 2 clientes grandes, falei a verdade medida. Um desligou prometendo avaliar. O outro falou: tô com vocês. Eu tremia ouvindo. O barulho de teclado voltou a tomar o galpão. Aquele tatatá que sempre me deu paz. A cheiro de café novo subiu. Eu encostei na mesa, olhei para a bagunça e pensei, pela primeira vez em muito tempo, que a bagunça era nossa. As semanas viraram um tipo de mar que a gente aprende a nadar sem reclamar da água fria. Teve audiência, teve papel abusado de carimbo, teve reunião com cara sério que sabe falar difícil, teve madrugada que eu acordei de susto achando que alguém ia me puxar o cobertor e me deixar nua no meio da sala. O Rafael mandou recado por terceiros, tentou acordo malandro, tentou chamar de volta com as palavras que sempre me enrolaram. Eu escolhi o silêncio como minha resposta por muitas vezes. Quando precisei falar, falei só com o advogado e com Deus na minha cabeça. Teve cliente que foi embora em silêncio, sem precisar me explicar nada. Eu deixei. Teve cliente que ficou e mandou mensagem força, com um emoji tosco de bíceps, e aquilo me segurou mais do que discurso bonito. Eu vendi o carro numa terça, para um rapaz que falou: tá inteiro, hein? Eu assinei o papel sentindo o cheiro do estofado que ainda tinha desodorante nosso, e eu não chorei. Eu mudei de apartamento num sábado, com 3 amigos, 2 funcionários e uma irmã de amiga. A gente carregou caixa rindo das bobagens que eu guardei. Eu redescobri o barulho das minhas próprias chaves na porta, sem eco de discussão, sem espera de passo que não vinha. Eu comprei 2 panelas novas, não precisavam ser caras, e um jogo de copo que não combinava, porque eu sempre gostei de descombinar. Eu fiz arroz, feijão, ovo, cortei o ovo com a colher e comi em pé, encostada na bancada, e eu senti fome de novo. Fome de vida, não de prova. A Lívia me escreveu semanas depois. Um texto curto, ortografia certinha, um pedido de desculpa que parecia ter levado dias para ficar daquele tamanho certo. Eu vou testemunhar. Eu vou voltar a estudar, eu sinto muito. Eu respondi do mesmo jeito, sem peso para as palavras que não precisavam. Obrigada por ter falado. O que você deve não é para mim. Ela mandou um eu sei, e ficou por isso. Eu não fiquei amiga, eu não virei conselheira, eu não virei santa. Eu só parei de carregar a cara dela como um objeto pontudo dentro da bolsa. Minha mãe me esperava nos domingos com o feijão, o pano de prato limpo e o sofá com o lugar de sempre. Aquele buraco que a gente usa para ver novela. Ela passava a mão no meu cabelo quando o capítulo emendava na propaganda e me perguntava: tá respirando? Eu respondia: tô. E era verdade. Aos poucos, a minha cama ficou menos gelada, o meu travesseiro menos alto de ideia ruim. A terapia virou uma conversa em pé de igualdade. Eu parei de pedir desculpa por existir. No trabalho, a gente fez festa de aniversário com bolo de supermercado e língua de sogra. A equipe cantou parabéns desafinada, eu bati palma no ritmo errado e ri. A Juliana me chamou para ver a planilha que agora tinha uma coluna nova, coisas que aprendemos. A primeira linha era não usar código que ninguém entende. A segunda era não engolir silêncio com café. Eu chorei nessa planilha. Chorei rindo. Um dia, meses depois, eu vesti um vestido qualquer, sem história, e fui jantar sozinha num restaurante pequeno aqui do bairro. Nada de luz baixa, nada de talher pesado. Um lugar com quadro torto na parede e televisão sem som mostrando o jogo. O garçom me reconheceu do bom dia do mercado. Eu sentei perto da janela, pedi um vinho simples, desses que não doem depois, e uma massa que eu sempre pedi, desde antes de saber falar branding sem rir. O copo chegou frio, com uma marca de dedo que eu limpei com o guardanapo. Mania minha.
Eu fiquei olhando as mesas, as pessoas falando dos seus nadas, e eu senti uma paz esquisita, uma paz de quem pegou a própria mão e disse: vamos, eu te levo. Eu ergui o copo por um segundo, sem chamar atenção, só para mim. Eu pensei no brinde que eu não dei aquela noite. Pensei que ele teria sido uma mentira bonita e que eu escolhi a feiura da verdade. Eu encostei o copo nos lábios e falei baixinho, só para mim, quase sem som: obrigada por ter ficado. Eu bebi um gole, não muito, não pouco, o suficiente para lembrar que a vida tem gosto. Eu não virei uma pessoa melhor da noite pro dia. Eu ainda acordo com raiva às vezes, eu ainda falo mais alto do que devia, eu ainda tenho vontade de mandar áudio de 5 minutos dizendo tudo que ficou preso na garganta em anos. Eu não mando. Eu ligo o chuveiro, respiro, faço café, uso a raiva para limpar a pia, que é o que dá para fazer na hora. Eu aprendi a perdoar sem esquecer. Aprendi que perdoar não é deixar de sentir, é escolher o que você faz com o que sente. Eu escolhi fazer coisa viva. Eu escolhi escrever e-mail honesto, pagar em dia, dizer não cedo, dizer sim pro que me dá chão. Eu escolhi conversar com gente que me olha no olho sem querer palco. Eu comecei a andar com o corpo mais solto, a mão menos fechada. Eu parei de olhar vitrine como promessa. Eu comecei a olhar espelho como compromisso. Eu olho e penso: você é a mesma que carregou caixa, a mesma que atendeu cliente chorando, a mesma que correu de bicicleta com proposta na mochila, a mesma que entrou naquele restaurante e disse: vai ser agora. Eu gosto dessa mulher, eu confio nela. E eu gosto de dizer isso em voz alta porque eu passei anos cochichando com vergonha. Se você ficou aqui comigo até o fim, obrigada de verdade. Eu sei que ouvir a dor dos outros cansa, pesa, puxa o seu próprio lado. Obrigada por ter me escutado sem pressa, do jeito que pouca gente faz. Me conta seu nome e de onde você está me ouvindo. Eu gosto de imaginar os lugares, as salas, as cozinhas, as camas com lençol bagunçado onde a minha voz chega. Talvez a gente não se veja nunca, mas eu sinto uma coisa boa quando eu penso que tem alguém do outro lado respirando comigo. Escreve seu nome e sua cidade. Eu vou ler devagar, como quem abre carta que esperou muito. Eu nunca mais ergui uma taça em público sem pensar no que ela carrega. Às vezes eu brindo em silêncio, às vezes eu só bebo água e sorrio pro copo. Eu faço as pazes com o que coube em mim e com o que eu deixei de fora. Eu sigo com os meus defeitos de estimação, eu aparo as arestas quando dá, eu peço desculpa rápido quando piso no pé de alguém. Eu deixo que a vida me surpreenda com coisas pequenas, um troco certo, uma ligação inesperada, uma tarde de vento bom. E quando eu lembro daquela noite, do barulho do vidro, do som seco cortando o salão, eu penso que foi o barulho certo, não de fim, de começo. Eu não dei o brinde que esperavam de mim, eu dei a minha palavra. E eu fiquei do meu lado. Isso, para mim, é o suficiente.